Quem conhece meu trabalho sabe que eu acredito no equilíbrio da alimentação e do estilo de vida para que a gente possa viver de forma mais saudável. Eu não sou de fazer terrorismo nutricional com nenhum tipo de alimento. E eu queria passar essas informações e te ajudar a fazer escolhas mais conscientes. Mas antes de falar sobre se você deve ou não evitar consumir, por exemplo, os alimentos industrializados, eu acho importante deixar entendido que existe uma diferença entre esses alimentos e é importante que você saiba como diferenciá-los, né? O Guia Alimentar da População Brasileira, você já ouviu falar? Ele recomenda: prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias com alimentos menos ultraprocessados. Para simplificar, queria que você tentasse pensar numa escala que começa no in natura e termina nos ultraprocessados. E aí, quanto mais processado for esse alimento, significa que menos ele tem de alimento natural na composição. Então, para ficar mais fácil e você poder discernir, diferenciar e conseguir fazer escolhas melhores, eu vou te dar umas dicas. Então vamos lá. Quais são os alimentos mais naturais? Então eu vou falar sobre os alimentos in natura, que são aqueles que vêm diretamente daquelas plantas e dos animais que nós conhecemos. Então são eles as frutas, as verduras, os legumes, os grãos, as sementes, as carnes de todo tipo, o leite cru, os ovos e os alimentos minimamente processados, considerados alimentos naturais. São aqueles que passaram por poucos processos industriais. E esses processos industriais eu dou como exemplo a limpeza, a moagem, a pasteurização, mas eles não receberam substâncias químicas. Então eu dou exemplos: o arroz, o milho, os feijões, as lentilhas, o grão de bico, castanhas, amendoim, farinhas diversas, macarrão, leite, iogurtes naturais sem adição de açúcar. E aí esses que eu disse agora são os in natura. Então é importante de você anotá-los se você não sabe ainda diferenciar. E agora eu vou te falar dos alimentos processados. Os alimentos processados, eles são aqueles que passam por aquelas etapas industriais e podem receber aditivos químicos, aqueles conservantes, os aromatizantes, os corantes, para durarem mais na prateleira do mercado, né? E ficarem às vezes mais saborosos também. Os legumes em conserva, por exemplo, as compotas, os queijos, pães, o atum, sardinha em lata, entre outros. Esses são alimentos que são processados. São alimentos que têm um tempo de prateleira maior que nós falamos na nutrição. E também os alimentos ultraprocessados, eles entram nos industrializados. Então anota aí, eles são aqueles que têm pouco ou nada alimento in natura na sua base. Ou seja, eles são fórmulas industriais, feitas com vários ingredientes artificiais. Então eu vou dar alguns exemplos aqui: os refrigerantes, a sopa, macarrão instantâneo, salsicha, outros embutidos, comida pronta congelada, bolacha recheada, salgadinhos, mistura para bolo, molhos para saladas, aqueles nuggets. Então esses são exemplos de alimentos industrializados, eles são ultraprocessados. Então eles têm que estar em menor quantidade na nossa alimentação. Então, agora que você conhece bem essa categoria dos alimentos, vai ficar mais fácil de escolher, não vai? O ideal é que a base da nossa alimentação, ela seja de alimentos in natura e minimamente processados. Ou seja, esses alimentos, eles devem estar mais presentes no nosso dia a dia. Já aqueles processados que eu disse por último, eles também podem estar, mas eles podem estar menos presentes. Principalmente os ultraprocessados, porque eles são ricos em gordura, são ricos em sódio, muito açúcar e outros ingredientes artificiais. E esses alimentos ultraprocessados, eles podem até agradar o nosso paladar, eles são hiperpalatáveis. E parece que às vezes é a melhor opção na correria do dia a dia, mas definitivamente eles não conversam tão bem com o nosso corpo, entende? Quanto aqueles alimentos mais naturais. É a nossa história, o nosso corpo, são os nossos primórdios é que já acontecia isso. Mas calma,
Não, nada de terrorismo aqui. Não tem problema nenhum consumir esses alimentos, mas de maneira ocasional. A gente só tem que ficar atento para não exagerar. Então vamos lá. A dica para você diminuir o consumo dos ultraprocessados é aumentar o consumo dos alimentos mais frescos e caseiros. E aí a gente faz isso às vezes cozinhando mais. Tenta fazer isso com consciência, sem mudanças muito radicais. Vai aos poucos, vai com prazer. A chave para boa saúde, ela não está em dietas malucas, em restrições. Ela está sim na nossa consciência maior sobre as nossas escolhas. É importante a gente ter uma boa relação com a comida. Como que está a sua?